E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a nossa prova do TJ do Mato Grosso do Sul. E olha só, agora é a questão 90 aqui pra gente. No tocante aos chamados tipos de licitação, dispõe a Lei Federal 8666. Ótimo, vamos lá. Alternativa A. Para a contratação de bens e serviços de informática, você deve se lembrar, tem regra especial para bens e serviços de informática na 8666. Tem um parágrafo lá só para isso. A administração pública adotará obrigatoriamente o tipo de licitação melhor técnica. Aqui está errado, tá? Olha só, quando falarmos de informática, o preço sempre deve estar presente. Tem que adotar o estilo melhor técnica e preço, tá? Essa parte final é verdade mesmo. Permitindo o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo, tá? Então, decreto do Poder Executivo, ele pode falar, olha, nessa hipótese muito específica aqui, a gente pode fazer, por exemplo, pelo estilo melhor técnica, mas a regra é que para informática seja técnica e preço, tá? Quero que você se lembre de uma coisa, viu? Um dos objetivos, um dos princípios da Lei 8666 é buscar a melhor proposta para a administração. Quase sempre, no conceito de melhor proposta, nós temos melhor preço, tá? Ou técnica e preço, mas o preço geralmente faz parte da equação. É um objetivo das licitações que o poder público gaste menos recursos públicos, tá? Então você sempre fica com o pé atrás, sempre que a questão falar que vai adotar melhor técnica, sem avaliar preço. É raro isso acontecer, tá? Existe caso, por exemplo, da modalidade concurso, né? Mas assim, são hipóteses mais raras, tá? Via de regra, melhor técnica vai estar errado. B. Quando a concorrência for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 45 dias. Olha só, em concursos desse nível aqui, nenhuma questão é 100% fácil, tá? Mas essa alternativa, ela é uma alternativa, vamos dizer assim, básica para quem estuda a Lei 8666, tá? E se você pretende prestar concurso de alto nível, como concurso para magistratura ou para advocacia pública, você tem que conhecer a 8666 em bom nível também, tá? E olha só, o prazo entre o edital e o recebimento das propostas é um dos assuntos básicos desta lei. E lá você vai aprender que quando estamos falando da modalidade concorrência, de fato, se for melhor técnica ou técnica e preço, o prazo mínimo realmente é de 45 dias. Está correta essa alternativa B. Perfeito? Seguindo, vamos encontrar o erro das demais. Alternativa C. É vedada a adoção dos tipos melhor técnica ou técnica e preço para licitações na modalidade convite. Aqui o examinador ele quis te confundir porque a modalidade convite ela tem prazos mais curtos e tal, mas não, tá? Só o que vai diferenciar a modalidade convite da tomada de preço e da concorrência é o valor da licitação, tá? A modalidade em que realmente são vedadas esses tipos de licitação aqui é a modalidade pregão da Lei 10.520, perfeito? Alternativa D. Quando a tomada de preço for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 20 dias. Não é 30 dias, tá? E esses prazos mínimos você vai memorizar que é sempre 45, 30, 15. Você vê que tem uma certa proporção entre esses números, vai sempre de 15 em 15, tá? 20 dias não é um prazo aqui. A alternativa é a adoção dos tipos melhor técnica ou técnica e preço para licitações da modalidade pregão é possível. Ó, você não precisa sequer ler o resto aqui. Pregão é sempre aquela modalidade de licitação para comprar bens e serviços comuns de uso corriqueiro da administração, em que nós só avaliamos o preço, tá? Não vamos avaliar técnica. Claro que o edital de licitação ele vai colocar as condições qualitativas mínimas para o objeto, mas o que a gente está interessado no pregão é preço. A gente não está interessado em quem faz o melhor serviço, que seria a melhor técnica. A gente está interessado em quem faz o menor preço, tá? Pregão é isso. Por isso, não pode ter a adoção desses tipos de licitação.
Nosso gabarito é a alternativa B. Revisadinha rápida aqui na 8666. Olha só, parágrafo 1º do artigo 45. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação. Quais são os tipos de licitação previstos na lei? Olha só, o de menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Esse daqui para quando a gente estiver falando de leilão, tá? Esses são os tipos de licitação previstos na 8666. E, olha só aqui, artigo 22, parágrafo 1º. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Se você quer estudar licitações de verdade, estude muito concorrência, tá? Concorrência é a modalidade de licitação mais abrangente, é aquela mais complicada mesmo, sabe? Que tem mais fases e as fases são mais rígidas. É onde você precisa centrar os seus estudos. E quando estamos falando de concorrência, dessa modalidade, a gente vê que ela tem as seguintes características essenciais: universalidade e ampla publicidade. Universalidade quer dizer o quê? Que nós buscamos o máximo de concorrentes aqui, tá? Ou seja, ela deve ser aberta para todos. E ampla publicidade, porque justamente é aberta para todos e para isso nós temos que divulgar para todos, né? A habilitação preliminar, algumas modalidades de licitação, como o pregão, por exemplo, inverte a fase de habilitação e faz assim: primeiro a gente julga as propostas, depois vê a habilitação. Na concorrência, não. Nós temos a habilitação como uma fase preliminar ao julgamento das propostas. Julgamento por comissão, tá? E prazos de antecedência na publicação do edital. Olha só. Na concorrência, os prazos são no mínimo de 45 dias para o caso de regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, e 30 dias nas demais situações. Essa daqui é a nossa resposta na alternativa B, que é o gabarito. Perfeito? Próxima questão, questão 91 da prova. A Lei das Estatais, a Lei Federal 13.303, estabelece diversas hipóteses de dispensa de licitação aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo o artigo 29 da lei, é dispensável a licitação. Olha só, é claro que se você já está num bom nível de conhecimento, vale a pena ler todas as leis que você encontrar pela frente por inteiro, tá? Mas, obviamente, é muito difícil chegar nesse nível porque os conteúdos jurídicos são gigantescos, tá? E direito administrativo é um dos maiores ainda. Se você, assim como a ampla maioria das pessoas, não tem tempo para se dedicar a tudo ao mesmo tempo, eu recomendo que você, na Lei 13.303, foque suas atenções nos dispositivos que tratam de licitações lá, tá? Principalmente hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, tá? São bem cobrados estes dispositivos da Lei 13.303. Quer dizer que o resto não cai? Não, o resto cai de vez em quando, mas esses assuntos caem sempre nas provas. Perfeito? Então vamos lá. Alternativa A. Na contratação de serviços técnicos especializados relativos a assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias com profissionais ou empresas de notória especialização. Aqui, mesmo que você não conhecesse a Lei 13.303, mas se conhecesse muito bem a 8666, você já matava essa alternativa A. Por quê? Sempre que nós falarmos em notória especialização, nós estamos falando em hipótese de inexigibilidade de licitação e não dispensa de licitação. Olha só, aqui não é necessariamente um macete, né? Isso é a lógica da lei mesmo. É assim, o que pensou o legislador quando estava fazendo a lei, tá? Inexigibilidade de licitação são hipóteses em que o poder público ele não consegue fazer uma concorrência, ele não consegue fazer com que os particulares compitam para aquela situação, não há competição, tá? Então veja bem, se esses particulares aqui eles têm notória especialização, você vai ter uma modalidade aqui de inviabilidade de competição, porque são notoriamente especialistas, tá? Por isso que essa é uma hipótese de inexigibilidade e não de dispensa, portanto está errada a alternativa A. A alternativa B,
para obras e serviços de engenharia de valor até 300 mil. Aqui, se você não conhece a Lei 13.303, você realmente pode cair nessa alternativa B, mas conhecendo a lei, você vai se lembrar que a hipótese de dispensa de licitação aqui é para até 100 mil e não 300 mil. Por isso está errada a alternativa B. Alternativa C, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Aqui, mais uma vez, a inexigibilidade de licitação. Olha só, se a empresa ou representante comercial é exclusivo, tem como fazer competição? Não, é só aquele cara que fornece, não tem outro. Então é uma hipótese de inexigibilidade, não é uma hipótese de dispensa de licitação. Por isso está errada a alternativa C. Alternativa D. Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, opa, isso é hipótese de dispensa mesmo, hein? Desde que atendida a ordem de classificação da licitação, perfeito esse requisito, e mantidas as condições da proposta do licitante a ser contratado. Aqui está errado, cara. Olha só, veja qual é a hipótese aqui. O poder público foi lá e contratou o licitante A, perfeito? Beleza. Esse licitante A abandonou a obra ou a prestação do serviço ou a entrega dos produtos. O poder público pode chamar o licitante B, que foi o segundo colocado? Pode, desde que o B aceite as condições do A, tá? Veja bem, se o A falou, eu vou fornecer esses produtos por 1 milhão, e o B falou, eu vou fornecer esses produtos por 1,5 milhão de reais. Se o A abandona, o B só pode ser contratado se aceitar oferecer os produtos pelo mesmo 1 milhão que o A havia dito, tá? Se o B falar, não, eu só posso fornecer esse produto por 1,5 milhão, então ele não poderá ser contratado. Por isso está errada essa alternativa D, tá? E de fato será uma hipótese de dispensa de licitação. Só que é nas condições do licitante que foi primeiramente contratado e não do licitante a ser contratado. Perfeito? Alternativa E, na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de licitação. Está correta essa alternativa E. De fato, é uma hipótese de dispensa de licitação. Veja bem, nesse caso aqui, a empresa pública ou sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, ele olha lá uma série de computadores, bens móveis, e fala, esses computadores eles estão obsoletos para o Banco do Brasil. Ele pode doar para fins de interesse social. Por exemplo, esses computadores podem ser obsoletos para a utilização no Banco do Brasil, mas eles ainda podem ser adequados para a utilização, por exemplo, em uma APAI. Então o Banco do Brasil, através de uma dispensa de licitação, pode doar estes computadores para a APAI, tá? Essa hipótese aqui está correta, por isso que o nosso gabarito é a alternativa E. Vamos ver agora alguns dispositivos legais para a gente consolidar o conhecimento aqui. Olha só, artigo 29 da Lei 13.303 fala: é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia no valor de até 100 mil reais e não 300 mil, como disse aquela alternativa. Inciso 6. Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, veja que até aqui estava perfeita aquela alternativa, e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado. Aqui estava o erro da questão. Perfeito? Inciso 17. Na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Perfeito, era exatamente o que falava a alternativa E, por isso que a alternativa E é o nosso gabarito. Com isso, analisamos mais 2 questões da prova, só falta mais um bloco para a gente ver por inteiro aqui as questões de administrativo no TJ do Mato Grosso do Sul. É isso aí e vamos juntos!